Eu vou conversar com o Rogério Gobi, que é o diretor acadêmico do Centro Europeu, e nós vamos falar sobre um assunto importante, que é a realização do Fórum Paranaense de Captação e Retenção de Talentos na Gastronomia, Hotelaria e Eventos. Rogério, como é que surgiu a ideia de realizar esse fórum? A ideia surgiu, eu só fazendo um complemento, que são realidades e desafios, né, deste fórum. E a ideia surgiu porque o Centro Europeu, nós atuamos já há quase 35 anos na formação de mão de obra das diferentes áreas da economia, inclusive da economia criativa, mas um dos nossos carros-chefes são os cursos de gastronomia, hotelaria, eventos e cursos de administração. Nessas parcerias que nós temos, nesse network que a gente tem, sempre existe a demanda, sempre algo latente sobre a questão que hoje é uma realidade, a escassez de mão de obra, né? Rogério, vocês como instituição de ensino, aonde que nós podemos nos socorrer para buscar novos talentos, para captar novos talentos, para buscar esse jovem que muitas vezes está tendo alguma resistência de entrar no mercado de trabalho? E essa grita, César, é da hotelaria, é do segmento de eventos, é o segmento de gastronomia, nos seus diferentes níveis da pirâmide, desde a base da pirâmide até o topo da pirâmide, da parte da gestão, em todas as áreas. Então, na verdade, nós somos provocados por isso, conversando com essas diferentes, ouvindo esses segmentos, ouvindo empresários também, porque nós atendemos grupos ligados à área da gastronomia, ligados à área da hotelaria, e a demanda é única. Então, fomos provocados. E na medida que surgiu essa provocação, por que não nós realizarmos um fórum onde nós possamos reunir as entidades representativas desse segmento? Então, nós teremos nesse fórum entidades como a BH, Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis, teremos a Brasel, que é a Associação Brasileira das Empresas de Bares e Restaurantes, teremos CIPCEP, que é o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Paraná, teremos Sindicato de Hospedagem do Paraná, teremos sindicato representando a área laboral dos empregados do Estado do Paraná, teremos gerentes de hotéis, gestores, então, especialistas além das entidades, das instituições, as empresas estarão presentes. Muitas empresas com os seus gestores, temos rede de hotéis Bourbon, que estará participando, temos a área de recursos humanos da família Madalosso, temos ainda convites que foram feitos. Então, nós conseguimos reunir, eu diria assim, um time de altíssima expressão para discutir, né, captação, retenção de talentos na gastronomia, hotelaria e eventos, realidades e desafios, né? E quais serão as temáticas que serão discutidas? Nós teremos 6 ou 7 temáticas que vão nortear o fórum. Nós teremos a parte de emprego, trabalho, empregabilidade. E quando se fala em temáticas, eu já vou aproveitar e falar um pouquinho da dinâmica que isso acontece, né? Nós não são palestras. Esse grupo, né, vão ser discussões. Eles vão ter, nessas temáticas, eles vão ser separados para discutir essas diferentes temáticas. E a partir dessas discussões nós vamos gerar documentos. Pelo que eu estou entendendo, não há nada pronto. É uma grande oportunidade para que essas perguntas e essas dúvidas sejam esclarecidas durante o fórum. Sejam debatidas. Debatidas, né? E esclarecidas, se possível. Exatamente, para mostrar caminhos, reunindo não somente entidades, né, que ela pode ter um determinado foco, uma determinada abordagem sobre
uma situação, mas também com especialistas na área de recrutamento, na área de seleção, na área de estudos sobre as questões geracionais. Teremos especialistas tratando dessa questão também, né, sobre o que essa nova geração está esperando das relações de trabalho e emprego, como é que ele entende emprego, empregabilidade e trabalho. Então, essas questões geracionais também serão discutidas. As expectativas e aí, César, eu não vou falar somente de geração, né? Porque daqui a pouco está todo mundo muito centrado de que a solução é adequar a empresa ou as empresas à nova geração. Mas nós temos outras gerações, as gerações passadas, a minha geração, que nós falávamos agora há pouco, que muitas vezes essa geração que reúne uma bagagem extremamente rica de experiência, de formação, que muitas vezes ela diz que está com dificuldade de se recolocar no mercado. Então, este fórum vai discutir esta geração que está passando e não passou, né? Por que ela eventualmente foi dado de ombros para essa geração? Por que ela não pode voltar a fazer parte do mercado? E aí a gente tem exemplos. Em outros países, quando você viaja, você vê muitas pessoas de 50, 60 anos trabalhando em hotéis, restaurantes, e é um trabalho espetacular. Eu tenho um exemplo bastante interessante. Como nós temos o curso de formação na área de gastronomia e curso na área de hotelaria, e eu tive o prazer de conhecer as principais escolas de gastronomia e hotelaria do mundo. Hoje quem dá aula nessas escolas de hotelaria e gastronomia é a geração passada, aquele CEO, aquele gerente geral de uma rede Hilton, de uma rede intercontinental, enfim. Os chefes de cozinha, né, das cozinhas clássicas que foram e são referências até hoje e estão aposentados, estas escolas estão chamando para fazer parte do banco de talentos da área docente dessas escolas, seja de gastronomia, seja de hotelaria. Então, não só na atividade hoteleira, não só na atividade gastronômica, mas também na atividade da formação desses profissionais, esta geração passada tem a sua contribuição extremamente importante na formação dessa nova geração. Nós temos alguns exemplos aqui mesmo em Curitiba de restaurantes tradicionais que têm pessoas que estão há muito tempo nos atendendo e que é muito interessante, porque a gente chega, parece que se sente muito mais em casa. E você falou da família Madaloso que vai participar. Na família Madaloso, em Santa Felicidade, você tem garçons e pessoas que estão lá não vou dizer quanto tempo, mas há muito tempo. Os gerentes das unidades que você vai lá e chama pelo nome, né? Porque se você participa, é cliente, enfim, você conhece, porque eles estão lá há 15, 20 anos. Então nós estamos falando de situações que muitas vezes não são lembradas. Hoje a grande discussão é por que essa nova geração não quer, ou o que essa nova geração quer, porque me parece que eles não estão tão interessados no dinheiro e sim muito mais na experiência, em viver a vida e tal. Mas existem outras gerações que também podem ser aproveitadas, mas também no fórum vai ser discutido a forma de se mostrar para essa nova geração de que essas profissões são profissões muito interessantes e que onde se pode ganhar muito bem. Exatamente. Esse é um outro aspecto, né? De como que este mercado, que nós poderíamos chamar aqui do trade turístico, né? Que envolve hotel, que envolve eventos, que envolve gastronomia, enfim, como está sendo feita a comunicação para essa nova geração. Você quer ter uma formação, quer ter um encarreiramento que te permita atuar de forma global. Se você se formar em medicina, talvez você não consiga atuar na Europa. Se você se formar em direito, é muito provável que você não vai conseguir atuar na Europa. Se você se formar em hotelaria,
No primeiro dia no primeiro dia você está empregado. E bem empregado. E bem empregado. Então, talvez a gente esteja ocorrendo, César, um gap de comunicação para quando se trata de nova geração. E também eu diria que a gente não pode deixar assim, colocar numa vala comum, enfim, que a nova geração não quer trabalhar, que a nova geração não podemos generalizar. Essa é a palavra, né? Eu acho que está tendo uma generalização nesse sentido, que ela é meio arriscada. Daqui a pouquinho a nova geração vai incorporar que é isso mesmo, mas nós temos, eu diria assim, o Centro Europeu é uma escola muito capilar, muito heterogênea, então nós temos alunos de 15, 16 anos a 60, 70 anos, e a gente convive com essas diferenças, e eu diria que nós temos, assim, nessa nova geração, talentos enormes, né, com sede de trabalhar. Essa semana mesmo, para fazer um recorte, nós tivemos as bancas de finalização do curso de gastronomia. E sempre que eu posso, eu participo das bancas como ouvinte. E ao término da banca tinha um jovem, 22 ou 23 anos, e eu perguntei para ele, e a partir de agora, estágio, qual você vai continuar cozinhando? Ele falou para mim, a partir de agora trabalho árduo porque eu preciso ganhar dinheiro, né? 22 anos, 23 anos, né? Ele quer trabalhar. Então, essa é a palavra, César, a gente não pode generalizar e este fórum vai debater. Então, nós teremos... Eu posso entender, então, que existe um problema de comunicação e que talvez vocês possam discutir isso com mais... dissecar mais isso. Isso, porque talvez essas informações não estejam chegando no ouvido de quem emprega da forma correta e no ouvido de quem está precisando trabalhar. Agora eu queria fazer uma provocação de um assunto delicado, mas que é um assunto que também precisa ser discutido. Nós estamos vendo, talvez pela falta de interesse de alguns, que pessoas que chegaram agora, que não conhecem a nossa cultura, e quando nós estamos falando em turismo, em eventos, em gastronomia, existe toda uma cultura do estado, do Paraná, da cidade, e aí você tem pessoas que vêm normalmente de outros países, e que são muito bem-vindos, mas que estão, vamos dizer, ocupando esses espaços, e que vão ter até mais dificuldade para se adaptar, até porque para eles tudo é novo. Exato. Isso também precisa ser conversado, porque é uma realidade atual. Perfeita a tua colocação e perfeito quando você fala que é um tema sensível. Então, não é simplesmente você viu que existe uma oferta de mão de obra de um determinado país, então vamos trazer para dentro da nossa empresa. Até que ponto essa mão de obra ela vai conversar com a cultura da sua empresa? Até que ponto essa empresa está se preparando para instilar os seus valores, a sua cultura nessa mão de obra que está vindo? Então, é um algoritmo complicado, né? Essa é uma mão de obra importante? Ela é importante, mas ela não é um simples tapa-buraco, porque ela vem, ela tem o seu impacto e vai poder impactar na cultura da sua empresa. Então tem que ser feito um trabalho conjunto, porque daqui a pouquinho você vai perder algumas características que eram inerentes à sua empresa. E como nós estamos tratando de área de serviço, e quando se fala do trade, nós temos serviço, temos a mão de obra, né? São as pessoas na área de eventos, esse insumo é fundamental, na área da gastronomia, este insumo, esta mão de obra ela é fundamental, na área de hotelaria nem se fala. Então, as empresas estão se preparando para receber essa mão de obra, esses talentos e prepará-los, envolvê-los para que eles possam representar a cultura daquela empresa, a cultura daquele estado. Então, a matemática não é tão simples e esse fórum vai discutir isso também. Além, naturalmente, César,
dos aspectos jurídicos dessa relação de trabalho. E eu gostaria, para encerrar, de falar de um assunto importante, que é a questão social, porque nós estamos falando em geração de empregos, né? Nós temos aí dados que mostram que existem esses empregos disponíveis, são empregos permanentes, não são empregos temporários. Exato. Porque você pega, por exemplo, fim de ano, época de alguns momentos da economia em que se contrata mão de obra temporária. Essa mão de obra não é temporária. Não é temporária. Quer dizer, então a empresa contrata, investe em treinamento, prepara o funcionário e quer ficar com ele por muito tempo. Então, nós estamos falando para falar de reter daí essa mão de obra. Nós estamos falando em geração de empregos, estamos falando em economia, né? É um assunto importante. Sim. É um assunto importante. Então, eu acho que as pessoas que estão nos assistindo devem ter interesse. Óbvio que nem todo mundo vai poder participar do fórum, porque como não são palestras, serão mesas de discussão. Então, mas a ideia do Centro Europeu é deixar disponível depois esse material para que as pessoas que têm interesse possam assistir e entender. Porque eu acho que foi discutido e os documentos, as ideias, né, que foram geradas, vai ser feito naturalmente brainstorming, né, nessas temáticas todas, e depois nós teremos um documento fechando este fórum, que esse documento será colocado à disposição da imprensa, será colocado à disposição dessas entidades representativas dos diferentes segmentos. Então, no dia 10 de dezembro, das 13h30 às 17h30, na sede do Centro Europeu, em Curitiba, nós teremos esse evento tão importante, tratando da retenção e da obtenção de mão de obra nessas áreas de gastronomia, turismo e eventos no estado do Paraná, numa iniciativa do Centro Europeu. Eu conversei com o Rogério Gobi, a quem eu agradeço aí pelo tempo e pela disponibilidade. Uma satisfação conversar com você e conversar sobre um tema tão atraente, né, que é geração de emprego, disponibilização de mão de obra e captação e retenção de talentos. Esse é um tema que me empolga bastante.